Olá pessoal, meu nome é Matheus Silveira e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Azure Databricks. Nesse vídeo a gente vai aprender a criar um job. Um job é uma trigger, a gente configura ele para dizer quando que a gente quer que um item seja executado. Nesse caso aqui, eu já deixei no meu workspace um notebook criado que eu chamei de Olá Mundo. Dentro desse notebook Olá Mundo, eu tenho simplesmente um print. Aqui nos meus clusters, eu tenho um cluster de All Purpose que eu chamei de APD Cluster. Para criar um job, eu vou vir aqui no nosso menu esquerda, em Jobs. Depois eu vou em Create Job. Em Task Name, eu vou colocar qual vai ser o nome do nosso job, que eu vou chamar de Processo Olá Mundo. Eu posso dizer o tipo, o que ele vai executar, no nosso caso, um notebook. No lado direito, eu seleciono qual notebook que eu quero e confirmo. Em Cluster, eu posso criar um Job Cluster ou eu posso selecionar um cluster que eu já tenho criado. A gente teve uma aula sobre clusters e eu falei sobre Job Cluster. Eu vou deixar o card aqui no vídeo para vocês visualizar. Em Cluster, eu vou selecionar o nosso cluster existente, que inclusive já está ligado. Eu não vou adicionar nenhum parâmetro. Em opções avançadas, eu posso adicionar uma dependência, que eu não vou adicionar. Eu posso adicionar uma política de reexecução. Por exemplo, eu quero que ele, caso dê falha, execute uma vez, ou duas, ou três. Também não vou adicionar. E eu também poderia colocar um timeout para essa execução, que é um tempo limite para executar. Também não vou configurar, vou simplesmente create. Bom, nessa tela aqui, a gente tem o nome do nosso job. Se a gente clicar aqui em Jobs, a gente vai ver que está aqui o nosso job que a gente acabou de criar. Então, eu tenho os jobs que estão rodando, nesse momento não tem nenhum rodando. Eu tenho os jobs que já estão completos, nesse caso não tenho nenhum completo. Aqui eu tenho um botão de mais que eu posso clonar, ver o JSON ou deletar o nosso job. Eu tenho o botão que me permite rodar o nosso job. E se eu clicar nessa setinha eu posso rodar o nosso job com diferentes parâmetros. Eu vou mandar o nosso job rodar. Ele apareceu aqui como um job ativo. Depois que ele finalizar ele vai sair dessa etapa e vai vir para os jobs que já executaram. Está aqui o nosso job finalizado. Ele está dando um status de sucesso. Levou 12 segundos. Foi um job manual. O ID dele. A data que ele iniciou a execução. E se eu clicar em olhar detalhes, está aqui o nosso job com o nosso print. Se a gente tivesse um display, a gente veria o nosso display. Bom, voltando para a nossa tela, no lado direito a gente tem algumas opções do nosso job, como os detalhes do nosso job, a parte de agendamento, qual o nosso cluster que a gente está usando, alertas e máxima concorrência. Bom, aqui a gente vai fazer agora a configuração da agenda. Ele veio como manual, ou seja, ele não está esquedulado. A gente vai esquedular ele. Quando a gente esquedula ele, a gente tem algumas opções. A gente pode dizer que ele vai rodar por dia, informar a hora e o UTC. A gente pode dizer por mês, a gente pode dizer por semana, a gente pode dizer por hora e por minuto. Eu vou colocar a opção por minuto e ele vai rodar uma vez por minuto no UTC-3, que é o UTC de Brasília. E vou dar um save. Agora o nosso job está esquedulado. Em alertas, eu vou configurar para ele mandar um e-mail para a gente. É só clicar em Add. Vou colocar o meu e-mail. E aqui eu posso dizer se eu quero que ele envie um alerta quando ele iniciar, um alerta quando ele deu sucesso e um alerta quando ele falhar. No nosso caso, eu vou deixar que ele envie um alerta apenas quando ele falhe. E vou confirmar. E assim, o nosso alerta está criado. Se vocês notar que ele já começou uma nova execução, e já finalizou. E ele está dizendo que foi pelo agendamento. Se a gente clicar aqui, a gente vai ver de novo o nosso Olá Mundo. Bom pessoal, ainda falando de jobs, não sei se vocês notaram que aqui ele tem uma mensagem dizendo sobre Task Orchestration in Jobs. O que isso quer dizer? A gente pode criar um pipeline, assim como a gente criaria lá no Azure Data Factory. Para ativar essa opção, a gente vai em Settings, Admin Console, Workspace Settings e vamos em Jobs.
aqui onde tem a opção de Preview. E a gente vai habilitar ela. E vamos confirmar. Vai atualizar nossa tela. E agora podemos voltar em Jobs. Bom, agora que a gente ativou a opção que nos permite fazer orquestração, a gente vai ver como que a gente pode criar ela. Antes de tudo, eu criei um notebook que eu chamei de Olá Matheus, onde eu simplesmente fiz um print. Está aqui o resultado do nosso print. Agora nós vamos em Jobs, eu vou em Create Job, eu vou criar um job que eu vou chamar de Processa Olá Matheus. Eu vou selecionar o notebook Olá Matheus e vou confirmar. Eu vou dizer que o cluster é o nosso APD cluster e vou dar um Create. Bom, aqui em Tasks, a gente tem agora esse botão aqui, de mais. Eu vou clicar nesse botão e ele vai me permitir criar uma nova task. Essa task eu vou chamar de teste. Eu vou dizer que ele vai executar um notebook e vai ser o Olá Mundo. Deixa eu trocar esse nome aqui para Olá Mundo. E eu vou dizer que quem vai rodar é o nosso cluster. A dependência vai ser depois do processa Olá Matheus. Vou dar um Create Task. Vamos supor que agora eu quero uma nova task, que vai rodar depois do Olá Matheus e Olá Mundo. Eu vou clicar de novo no botão. Eu vou colocar um nome que eu vou chamar de Processa novamente Olá Mundo. Vou selecionar o meu notebook de Olá Mundo. Vou selecionar o nosso cluster. Não vou adicionar nenhum parâmetro. E aqui em dependências, eu vou clicar nela e vou adicionar as duas dependências, o Olá Mundo e o processo Olá Matheus. E vou dar um Create Task. E está aqui o nosso processo. O item que vai processar novamente o Olá Mundo, ele tem duas flechinhas, uma que vem do Olá Mundo e uma que vem do Olá Matheus. Eu vou mandar executar agora. Ele está executando. Vou vir aqui em Runs. Aqui é a nossa execução. Pronto, a nossa execução finalizou. Se a gente clicar em visualizar detalhes, a gente vai ver aqui os nossos pipelines e quantos segundos cada um deles levou para rodar. Se a gente clicar em cima, ele vai abrir o nosso notebook informando o resultado. Bom, pessoal, é assim que a gente cria jobs e é assim que a gente orquestra um pipeline dentro do Azure Databricks.